Mais uma vez é uma alegria estar aqui com os irmãos nesta manhã, estar com o reverendo Levi, que para mim é como um amigo, um pai, alguém que é referência como pastor, pois me acompanhou e me aturou desde a pré-adolescência lá em Londrina, até depois me trazer para cá, porque ele gostou muito de me aturar. Então ele falou, vou prolongar o meu tempo aturando esse rapaz. E eu louvo a Deus pela vida dele, por ele estar aqui junto com vocês. Hoje estou pastor na Igreja Presbiteriana do Boa Vista, vim para cá em 2006, a convite do pastor Levi, do conselho da igreja. De lá nós fomos ao bairro Alto, onde não havia uma igreja presbiteriana naquele bairro, e ali com a graça de Deus e juntamente com outros irmãos, uma igreja nasceu e essa igreja lá está. Em 2016, quando o conselho dessa igreja convidou o pastor Levi para vir para cá, eu então retornei à Igreja Presbiteriana do Boa Vista, aonde tenho pastoreado essa igreja. Hoje estou acompanhado da minha esposa, Naila. Meu filho não pôde vir, meu filho chama Marcos, tem 14 anos, não pôde estar conosco porque ontem teve um acidente de futebol e amanheceu impossibilitado. Tenho visto alguns adolescentes e jovens aqui da igreja, não me avisaram nada, mas que bom que vieram aqui, louvado seja o Senhor. Tenho visto o pessoal da igreja também aqui, o casal, Marcelo, Ivani, Flávio, bom Débora, que bom ver vocês aqui. Eu quero convidar você então a termos esse tempo pela manhã e refletirmos um pouco na palavra de Deus. Já nos falou de muitas formas, através das canções, Deus nos falou através das leituras bíblicas e nós cremos que Deus continuará falando ao nosso coração. No início desse ano de 2025, na Igreja do Boa Vista, nós iniciamos o ano desafiando a igreja à oração e trabalhando esse tema importante da vida cristã, que é orarmos. Quando nós participamos no dia de hoje, por exemplo, como uma eleição, apesar de vocês terem eleito o pastor que já vinha caminhando com vocês, eu entendo que toda vez que nós elegemos alguém, e nós marcamos o início desse momento, desse mandato, há sempre em nosso coração uma expectativa, e há sempre no nosso coração um anseio por novos dias, um anseio para que aquilo que está funcionando passe a funcionar ainda melhor, para que aquilo que foi plantado possa finalmente dar os seus frutos, e frutos que permaneçam, que produzam outras sementes e outros frutos. Mas eu queria que você pensasse em algo que eu vou te dizer nessa manhã. O pessoal vai me ajudar na projeção. Eu quero dizer para você o seguinte, que o anseio por novos dias não combina com as mesmas preces de sempre. É um tempo de novos dias. Uma eleição foi feita. Há um caminho pela frente a ser percorrido. Mas eu penso que o anseio por novos dias em nossa vida, seja o momento que for da nossa história, não apenas em viradas de calendário, mas em momentos específicos de nossa vida, novos dias, anseio por novos dias não combina com as mesmas preces de sempre, do tipo, Deus, abençoa meu dia, Deus, abençoa minha casa, Deus, abençoa minha comida, Deus, abençoa meu trabalho, Deus, abençoa minha viagem, Deus, abençoa os meus estudos, Deus, abençoa minha família, Deus, abençoa meu carro, Deus, abençoa meu celular, não está funcionando direito, Deus, abençoa a igreja. Nós precisamos de preces que não se limitem a coisas ligadas a nós, mas que incluam sistematicamente coisas sobre nós, a respeito de nós, pois foi por nós e não pelas nossas coisas que Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou por causa de nós e não por causa de nossas coisas. São com as coisas em nós e não com as coisas ligadas a nós que Deus está comprometido em trabalhar. Deus age sim nas coisas ligadas a nós, mas o faz sempre com o intuito de trabalhar em nós. Toda vez que Deus abençoa coisas ligadas a você,
ou Deus move as coisas ligadas a você de alguma forma, Deus o faz pensando em trabalhar em você e não nas suas coisas. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, eu quero ler com você do verso 1 ao verso 8, para conversarmos sobre preces, para conversarmos sobre oração, sobre uma prece preciosa que as crianças já fizeram aqui hoje. Vocês viram qual foi a primeira prece que as crianças fizeram quando cantaram? A primeira prece foi: usa-me, usa-me. Foi a primeira prece das crianças. Eu não combinei nada com elas. Foi a primeira prece: usa-me. Então acompanhe comigo a leitura. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então sei que os irmãos aqui, pelo que eu reparei, usam a Almeida, a revista atualizada, por isso haverá projeção para que a gente possa acompanhar essa leitura. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Me permita te dar um panorama do mundo, da pessoa e do ministério de Isaías, antes de entrarmos naquilo que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que Isaías não tinha mais do que 18 ou 20 anos quando viveu o que está narrado no capítulo 6 do livro que leva o seu nome. Estudiosos afirmam isso a partir de algumas evidências internas do próprio livro, como por exemplo o tempo do seu ministério, como também por evidências externas ao próprio livro do profeta Isaías. Segundo o fato narrado aqui, aconteceu aproximadamente no ano 740, ano da morte do rei Uzias, que reinou em Jerusalém, capital do Reino do Sul, de 792 a 740, isso é, foram 52 anos de reinado, um reinado marcado por estabilidade, marcado por paz nacional e internacional, prosperidade no cenário nacional, prosperidade no cenário internacional. Entre todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías se destaca, sem dúvida alguma, como o principal profeta messiânico. Nenhum profeta falou mais sobre a vinda do Messias do que o profeta Isaías. Ele foi contemporâneo de alguns outros profetas menores, que às vezes não lemos com tanta frequência, como o profeta Amós, como o profeta Oséias, como o profeta Miqueias. Foram profetas que profetizaram mais ou menos no mesmo período, ou em algum momento estavam profetizando ao mesmo tempo. E o seu ministério, o ministério do profeta Isaías, começou no final do reinado de Uzias, aproximadamente no ano 740, e abrangeu os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Isso tudo está lá no primeiro versículo do primeiro capítulo desse livro. E sua vida, então,
chegou ao fim, no início do reinado de Manassés, filho do rei Ezequias, que segundo pelo menos uma parte da tradição, quando a gente fala que é uma parte da tradição, a gente está querendo dizer o quê? Não há relato na Bíblia, porém a tradição diz que ele morreu, e morreu a mando de Manassés, amarrado num tronco e depois cerrado ao meio neste tronco. Esse jovem chamado Isaías fez uma oração, ou talvez eu poderia dizer uma das orações mais corajosas e mais perigosas que um discípulo de Jesus pode fazer. Sabe qual a oração mais corajosa e perigosa que um discípulo de Jesus pode fazer? A oração: usa-me, Senhor. Quem aqui estava com um filho aqui na frente? Levanta a mão, só para poder ter uma ideia. Seus filhos oraram isso. A oração mais corajosa e perigosa que um discípulo de Jesus pode fazer é essa: usa-me, Senhor. Quando nós oramos, usa-me, Senhor, ainda que não se perceba, estamos orando sobre nós, é a respeito de nós que estamos orando quando oramos, usa-me. Por quê? Porque para nos usar, Deus confrontará nossas ansiedades. Quando você ora, usa-me, Deus confrontará as nossas ansiedades. Perceba que o texto não começa dizendo assim, o verso 1 não começa assim: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Assim começa o texto? Não. O texto começa assim: no ano em que o rei Uzias morreu. E aí aconteceu essas coisas. 52 anos de estabilidade, 52 anos de paz, 52 anos de prosperidade do território no âmbito nacional e internacional, mas tudo estava para mudar. Por isso começa no ano em que o rei Uzias morreu. Prova disso é que Samaria, capital do reino do norte, no ano 722, foi destruída pelos assírios. Se você fizer a conta, 18 anos após o reinado próspero de Uzias, 52 anos maravilhosos, bastou 18 para tudo desandar. Tudo havia mudado no cenário internacional, e é neste contexto que Deus se revela ao profeta Isaías, como ele mesmo descreveu, assentado num trono alto e exaltado, como quem talvez quisesse dizer ao profeta Isaías: embora os homens subam e desçam dos tronos das nações, há um trono inacessível a qualquer homem, sobre o qual Deus governa, pleno e absoluto sobre todas as coisas. No ano do caos, o Senhor continua onde sempre esteve, no trono que homem algum pode ascender, que homem algum pode subir. Ele continua governando de forma soberana. Essa visão de Deus confronta a ansiedade do coração do profeta, que talvez equivocadamente pode ter feito do rei Uzias e de seu reinado as bases da sua esperança, como acontece muitas vezes conosco também. Quantas e quantas vezes colocamos a nossa segurança nas coisas ligadas a nós, sobre as quais Deus, por graça, abençoa, responde nossas orações, quando oramos por governantes, quando oramos por coisas ligadas a nós, e Deus abençoa. Mas quantas vezes nós colocamos nossa esperança nas coisas que Deus está abençoando, ao invés de colocar nossa esperança
no Deus que abençoa todas as coisas. Entenda o que eu vou te dizer. Segurança não é algo que se abandona. Só gente insana abandona o que lhe dá segurança. Uma pessoa que abandona sua segurança, ela tem algum problema. Ninguém abandona o que dá segurança. Por isso, aquilo que dá segurança precisa ser substituído. E não pode ser substituído por algo inferior, mas precisa ser substituído por algo que o supere. Por isso a visão. Deus é o lugar seguro, e Ele a tudo supera. É o que nós vemos no verso 2 ao verso 4. Se Isaías, por um acaso, colocou a sua esperança no reinado de Uzias, reinado próspero, 52 anos, Deus agora lhe dá uma visão. Nessa visão, a partir do verso 2, ele diz: acima dele, desse trono alto e exaltado onde Deus estava, estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Um coração ansioso é um coração que ainda não encontrou um lugar seguro. Um coração ansioso é um coração que ainda não encontrou um lugar seguro, e que tendo encontrado talvez esse lugar, ainda não se deitou e descansou, como fazem as ovelhas do Salmo 23, que ao encontrar pastos verdejantes que o seu pastor a levou, se deitam e descansam. Não só depois de ter encontrado, talvez alguns ainda não tenham se deitado, como talvez alguns não tenham construído sua morada permanente, como faz o homem que construiu sua casa sobre a rocha, na parábola que Jesus contou, que ao encontrar uma rocha constrói sua casa, porque pode vir a chuva, mas a casa permanece intacta no mesmo lugar. Eu queria te fazer uma pergunta, e a pergunta é: quem ou o que é que te dá segurança? O que ou quem é que te dá segurança? Grana? Governo? Saúde? Filhos? Seu cônjuge? Seus pais? Seu trabalho? Os governos deste mundo? Suas competências pessoais? Guarde isso no teu coração. Se qualquer outra coisa que não seja Deus te traz segurança, você faz muito bem em ser uma pessoa ansiosa. Se qualquer coisa que não seja Deus te traz segurança hoje, vale a pena ser ansioso, porque é o único resultado que você pode esperar. Quem ora, usa-me, Senhor, terá a sua ansiedade confrontada, porque Deus quer ser a única segurança da minha vida e da sua vida. Quando nós oramos, usa-me, Senhor, ainda que não se perceba, nós estamos orando sobre nós, sobre coisas ligadas não sobre coisas ligadas a nós, mas sobre nós. E a gente percebe isso porque ao orar assim, Deus confrontará nossa ansiedade, mas não apenas isso, Deus confrontará o nosso pecado. Diante da visão de Deus, assentado sobre o trono alto e exaltado, e dessa mensagem proclamada pelos serafins: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ou seja, santíssimo é o Senhor. Deus não apenas confrontou a ansiedade de Isaías com essa visão, mas ele se apresentou, não só confrontou, e se apresentou como uma solução para a sua ansiedade, mas ele também confrontou o seu pecado, quando lá no verso 5 você pode ler comigo: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Deus confrontou o pecado do profeta. E qual era o pecado que afligia a alma de Isaías? Que o fazia corar de vergonha, que o fazia se sentir derrotado, talvez destruído, inadequado para aquele momento. Ele responde: são seus lábios, que eram impuros, e pelo que dá a entender, talvez ainda houvesse uma alegria em estar na companhia de outras pessoas como ele, pois ele diz: sou um homem de lábios impuros, e em seguida diz: vivo no meio desse povo de lábios impuros. Isaías não nos dá muitos detalhes do seu pecado, mas certamente ele não está falando aqui de alguns palavrões, não é disso que se trata. Talvez isso aqui inclua um hábito, talvez um hábito prazeroso de se reunir com outros e entregar-se ao pecado da língua, do contar a vida de todo mundo, e sempre a partir da nossa ótica, nem um pouco santa, embora aquele que está sentado no trono é santíssimo. E o que Deus faz ao confrontar o pecado de Isaías? Assim como Deus confrontou a ansiedade de Isaías e conduziu à segurança, olha só que lindo, de que Deus está no trono, da mesma forma agora, Deus conduz, não só confronta o seu pecado, mas o conduz no caminho do perdão. Versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Deus não põe panos quentes no pecado. Pecado é sempre pecado. Mas Deus também não usa uma vara de fustigar os que são seus. Quem age assim é Satanás, que nos acusa, que é o acusador de nossas almas. Mas Deus é aquele que oferece perdão, que chama pecado de pecado que é pecado, e em seguida nos chama ao perdão, ao arrependimento, que remove a culpa e que perdoa o erro. Um perdão que não pode ser comprado, um perdão que não pode ser merecido, mas que só pode ser recebido. E isso é tão assustador quando eu penso nisso. Eu não posso merecer, não tem nada que eu faça a não ser apenas receber. É tão assustador como eu imagino que deve ter sido assustador a Isaías a visão de serafins voando na sua direção. Aquele serafim com 6 asas agora sai, e agora, para tornar o negócio mais tenso, ele pega uma brasa viva que ele tirou do altar, e agora ele vem com aquela brasa se aproximando, e ela toca os lábios do profeta. À luz do Novo Testamento, nós podemos dizer que Jesus é a brasa viva que nos tocou, e se crermos na sua pessoa e na sua obra, estamos perdoados, como o profeta foi perdoado diante do Senhor. Por isso, cada vez que nós oramos, usa-me, Senhor, e Deus confronta o nosso pecado, não precisamos correr de Deus, mas podemos correr para Deus, porque em seguida ao confronto, vem o convite ao arrependimento e a oferta do perdão, que apaga as nossas transgressões. Por isso guarde isso no teu coração. Quem ora, usa-me, Senhor, terá sim seu pecado confrontado, mas também terá a sua culpa apagada e o seu erro perdoado, porque Jesus, o Deus Filho, deixou a sua glória, da qual Isaías teve um pequeno vislumbre em Isaías 6. Se ofereceu como um sacrifício santo e agradável a Deus, a fim de nos reconciliar com Deus. Quando oramos, usa-me, estamos orando sobre nós, porque Deus confrontará as nossas ansiedades, porque Deus confrontará o nosso pecado, e por fim, porque Deus confrontará a nossa disposição.
Após confrontar a ansiedade e o pecado, Deus confronta a disposição, lá no verso 8, quando diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Depois de fazer Isaías olhar para cima, para Deus, depois de fazer Isaías olhar para dentro, para o seu próprio pecado, Deus faz o profeta olhar para fora. É assim que o reverendo Hernandes Dias Lopes comenta esse pedacinho do texto. E quando isso acontece, ele ouve a voz de Deus, confrontando a sua disposição com essas palavras: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não sei se você se lembra, mas outros nas Escrituras tiveram experiências bem similares à de Isaías neste ponto. E responderam a Deus da seguinte forma: teve quem respondeu a Deus: eis-me aqui, Senhor, só que eu não vou. Lembra quem fez isso? O profeta Jonas. O Senhor falou, ele se levantou, mas foi para o outro lado. Eis-me aqui, mas não vou. Outros responderam: eis-me aqui, mas envia outro. Lembra quem falou assim? Moisés, Jeremias. Homens que disseram: eis-me aqui, Senhor, mas não dá para ser outro. Mas sabe o que é bonito em tudo isso? Presta atenção no que eu vou falar para você. Todos eles foram. Todos foram. Quando Deus perguntou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus não estava fazendo uma pergunta. Deus estava dando oportunidade de Isaías orar: usa-me, Senhor. Porque foi para isso que Deus veio confrontando sua ansiedade e o seu pecado, para agora confrontar a sua disposição. Há duas coisas que você precisa saber. Primeira, que quando você orar: usa-me, Senhor, esta sua súplica não é iniciativa sua, mas é Deus agindo em você. Ele preparou o cenário, Ele preparou tudo para que Isaías fosse. Segundo, quando você orar: usa-me, Senhor, Deus te fará olhar em direção a algo, a alguém, e você vai ouvir a voz do Senhor, talvez na voz de alguém, falando de uma necessidade, e então sua disposição será confrontada por Deus. E a pergunta é: o que você dirá nessa hora a essa pessoa, ou a essa situação, seja na igreja, seja em outros lugares? Eis-me aqui, mas eu não vou. Eis-me aqui, mas tem gente melhor aqui na igreja para fazer. Ou você dirá: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Guarda isso no teu coração. Nenhum discípulo de Jesus é salvo e chamado para não ser usado. Deus não salva ninguém que Ele não queira usar em seu reino. Por isso, quem ora: usa-me, Senhor, está apenas respondendo ao que foi feito para ser um vaso útil nas mãos de Deus, um instrumento para a sua glória e para o seu louvor. Então, quando nós oramos: usa-me, Senhor, nós estamos orando sobre nós, e como vimos nesta manhã, Deus confrontará as suas ansiedades, Deus confrontará o seu pecado, Deus confrontará a sua disposição. Então, para a gente poder refletir e praticar nesta semana, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que toda vez que você orar: usa-me, Senhor, Deus confrontará a sua ansiedade, e você descobrirá que Jesus é a segurança que você precisa para silenciar suas ansiedades e suas inquietações. Ele é o que você precisa. Ele é a base segura, Ele é a rocha sob os seus pés. E sua casa está construída nele, você pode descansar.
Se Ele é o seu pasto verdejante, você pode se deitar, porque esse é o lugar seguro para se estar. Toda vez que você orar, usa-me, Senhor, Deus confrontará o seu pecado, e você descobrirá o perdão em Jesus, pois Ele é poderoso para apagar sua culpa e perdoar o seu erro, porque na cruz do Calvário, aquela cena medonha, mais medonha ainda é saber o que ela significava, que a ira de Deus contra todo o pecado estava sendo castigada e lançado sobre Jesus. Tudo aquilo foi para que eu e você tivéssemos perdão, para que nós pudéssemos ser aceitos, pudéssemos ser parte do povo de Deus e usados por Ele. Terceiro, toda vez que você orar, usa-me, Senhor, Deus confrontará a sua disposição, e você descobrirá que Jesus é a razão primeira para dizer: eis-me aqui, envia-me, independentemente do onde, do como, do quando ou do porquê. Não foi assim com Abraão? Sai da tua terra, vou te mostrar aonde você vai, ponto final. Sem saber onde, como, quando e porquê, ele saiu da sua terra. Eu quero terminar ilustrando o que eu acabei de tentar trazer ao nosso coração essa manhã, através da palavra do Senhor. Eu acho que vai ser mais fácil você acompanhar pela tela do que acompanhar aqui para onde eu vou mostrar, porque talvez a distância seja grande. Quando eu era adolescente, eu participei de um culto, onde o pastor fez algo que marcou a minha vida, e que sempre me fez refletir. Eu queria convidar você a refletir nessa manhã. Eu queria que você me dissesse o que você está vendo aqui. A cabecinha de um ursinho. Ficava lá no berço do meu filho. Posso falar que não está aqui, né? Então você vai ficar bravo comigo. O que você está vendo agora? Os bracinhos do meu ursinho. Olha que lindo. Se mexe, é uma beleza. Ele sobe mais um pouquinho, o que você consegue ver agora? O corpinho, a barriguinha, a pancinha dele. Olha que coisa linda. Bem alimentado. Ele sobe mais um pouquinho e a gente vê as perninhas. Aí ele senta aqui, o que você vê agora? Os pezinhos. E agora, o que você está vendo? O bumbumzinho dele. Se tiver sujo, todo mundo vai ver. Por causa disso, Deus, por amor, confronta a nossa ansiedade, confronta o pecado e confronta a nossa disposição. Porque se por um acaso as nossas ansiedades denunciarem que a nossa segurança está em outro lugar, a nossa vida, embora o Evangelho não caia em descrédito, o seu testemunho cairá em descrédito. Se aparecer a sujeira do pecado, isso vai macular, não o Evangelho, mas vai macular a boca daquele da onde sai o Evangelho. Se não houver disposição no seu coração, ou melhor ainda, se Jesus não for a disposição primeira da sua vida, não tenha dúvida, é questão de tempo, e as pessoas perceberão. Que tal encerrarmos essa reflexão com uma oração? Quando preparei essa mensagem, Deus me conduziu a uma oração que eu queria compartilhar com você, que talvez possa ser a sua oração hoje. Me preparando de novo para estar aqui com vocês, sobre esse estudo que eu já
compartilhei na igreja do Boa Vista. Eu orei de novo isso. Eu falei, Deus, é isso que eu continuo querendo para a minha vida. Que tal você orar, bondoso Deus, para que eu possa ser útil para Ti. Remove as falsas seguranças, substituindo-as por Ti. Colocando diante dos meus olhos, coloca diante dos meus olhos o meu pecado, e não me deixe duvidar do Teu perdão, mas também do Teu amor. Dispõe, Senhor, o meu coração a servir-Te, antes de saber o onde, o como, o quando e o porquê. Senhor, tão somente usa-me. Eu queria orar com você. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. O Senhor, ó Deus, agiu na vida do profeta Isaías, e eu Te louvo, Deus, pela vida desse profeta. Te louvo, Pai, porque o Senhor providenciou meios para que este fato ficasse registrado na Tua palavra, Pai. E ao longo do século, o Senhor preservou a Tua palavra para que chegasse, Deus, às nossas mãos. E nesta manhã o Senhor incendiasse o nosso coração, desafiando-nos, Senhor, a orar. Usa-nos, Senhor. Somos Teus, Pai. Fomos comprados por um alto preço naquela cruz, e nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos que a nossa oração, ó Deus, saia do comum, da oração pelas coisas ligadas a nós, e que passemos, Deus, a orar pelas coisas em nós, ó Pai, porque é conosco que o Senhor faz aliança, é com a nossa vida que o Senhor quer tocar, é a nossa vida que o Senhor quer transformar, é a nossa vida que o Senhor quer usar, porque somos o Teu templo, Senhor, somos o Teu povo, Pai, somos a noiva do Cordeiro, somos Tua igreja, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a orar sempre. Usa-nos, Senhor. Oh Deus, dá-nos a alegria de sermos confrontados em nossas ansiedades, porque haveremos de encontrar a bênção de saber que Tu és a nossa segurança. Ajuda-nos, Senhor, confrontando o nosso pecado, porque poderemos celebrar, a Deus, o perdão que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Oh Senhor, ajuda-nos, confrontando sempre a nossa disposição, para que nada a não ser o Senhor seja o motivo primeiro para dizermos, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor, abençoa o pastor desta igreja, o conselho desta igreja, que todos juntos, ó Deus, possam orar todos os dias, ao se levantar e ao se deitar. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.